sequência à liturgia dessa manhã para a nossa edificação, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dando sequência à nossa série de mensagens. Efésios, capítulo 6, nós faremos a leitura dos versos 10 a 20, apesar de que não iremos hoje encerrar esta carta, não iremos expor toda a passagem, mas ela é um todo só, é um entendimento só. Nós finalizaremos no próximo domingo, com a graça de Deus. Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, assim diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, todo cristão, ele tem ciência dos desafios da vida cristã. A vida cristã, ela é cheia de desafios. O próprio Deus trabalha na nossa vida para nos forjar, para nos aperfeiçoar, para nos edificar, nos tornar mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Mas o meu ponto nessa manhã é dizer e lembrá-los de que a igreja, ela tem inimigos muito bem estabelecidos segundo a Escritura Sagrada. Nós temos o primeiro inimigo da igreja, que é a carne, a nossa carne, que é a nossa natureza caída, pecaminosa, e que labuta e milita para que nós não cumpramos a vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Então, a carne é o inimigo, essa natureza humana caída, pecaminosa, enquanto aqui nesse mundo, enquanto o pecado não for extirpado de uma vez por todas com a vinda ou o retorno do Senhor Jesus Cristo em glória. Nós temos o mundo estabelecido pela Escritura, um mundo, não uma criação de Deus, mas o sistema desse mundo que é antagônico e é rebelde à palavra de Deus e às coisas de Deus. E não bastasse isso, nós temos como inimigo da igreja o diabo. O diabo, que é um anjo caído, rebelde e que extremamente astuto, mais forte do que os seres humanos, inimigo de Deus, inimigo da igreja de Deus, do povo de Deus, e que age nesse mundo malignamente contra o povo de Deus e o avanço da igreja.
mesmo que limitado, debaixo do controle e do poder soberano do nosso Deus. Alguns cristãos, você vai encontrar isso, vão para um extremo, negligenciam isso em sua vida, vivem como se o diabo não existisse. E isso particularmente, em muito acontece no meio reformado. Isso é um erro muito grande, é um extremo muito grande. Mas você tem o outro extremo também, de pessoas que exageram, que extrapolam, atribuem ao diabo algo que não é devido a ele, um poder que não é devido a ele. E vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo, vocês que conhecem o mundo evangélico dos nossos dias. Em Efésios 6, dos versos 10 a 20, Paulo vai esclarecer esse assunto. E Paulo parece que ele quis deixar por último, exatamente para tratar desse nosso inimigo, do inimigo da igreja. O apóstolo Paulo está prestes a encerrar a sua epístola aos Efésios. Se vocês recordam bem, dos capítulos 1 a 3, Paulo expôs de maneira clara a sua teologia. Ele expôs as bênçãos que Deus concedeu à igreja em Cristo Jesus. Ele falou daquele plano eterno, soberano, estabelecido por Deus desde a eternidade, antes que houvesse o mundo, quando Deus Pai elegeu um povo para si e predestinou esse povo mediante Jesus Cristo, e Ele deu esse povo a Jesus Cristo, que veio a esse mundo e morreu pelos pecados desse povo, redimiu esse povo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vem chamando esse povo mediante a pregação do Evangelho e selando esse povo para o dia da redenção. Paulo no capítulo 2 expôs que Deus fez isso em virtude do estado natural em que a humanidade se encontra, que é de morte, de escravidão, escravos da carne, de Satanás e do mundo, os inimigos da igreja, e morto nos seus delitos e pecados, mas que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele salvou esses que o Pai elegeu e por quem Cristo morreu, pela graça, mediante a fé. Ele, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, formando um corpo que é a igreja. E esse corpo, o apóstolo Paulo diz, é formado de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, ou seja, pessoas de todas as tribos, raça, nação e língua. E de que eles, como gentios, os efésios, e nós não fazíamos parte desse povo, mas que fomos aproximados de Deus, incluídos no povo de Deus, Deus que destruiu a parede de separação que havia entre judeus e gentios, fazendo a paz e de ambos os povos, fazendo um povo só em Cristo, que é o seu corpo, que é a igreja. E Paulo é ministro desse evangelho, e essa é a razão pela qual ele está preso. E ele não quer que a igreja desfaleça por isso. Paulo ora 2 vezes pela igreja nessa fase, na primeira parte, para que eles recebessem o pleno conhecimento de Deus, a fim de compreenderem este plano de Deus, fossem fortalecidos então também na segunda oração com poder, para que Deus agisse com poder na vida da igreja, fortalecendo a igreja mediante o seu Espírito Santo. Nos capítulos 4, 5 e 6, que é a segunda parte da carta, Paulo enfatiza a conduta cristã, descrevendo como os cristãos devem viver agora com base nessas verdades, nessa salvação. Como é que eu vivo? Paulo, que falou das bênçãos da igreja, agora ele fala dos deveres da igreja. Nós vimos isso, capítulo 4, que eles deveriam andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados, que nós deveríamos preservar a unidade do Espírito na igreja, que Cristo, ao subir aos céus, ele deu pessoas capacitadas à igreja, deu os dons espirituais à igreja, para a edificação da igreja. Paulo, ele fala da santidade da igreja, para que não andássemos mais como andam os gentios, mas que abandonássemos o pecado, porque não foi assim que nós aprendemos Cristo. E para falar da nossa nova vida, Paulo introduz aquela dinâmica do despojar-se do velho homem, do renovar o entendimento com a palavra de Deus e revestir-se do novo homem. E ele aplica isso a diversas áreas da vida. Ele diz: aquele que mentia,
não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e contribua com aqueles que precisam. E Paulo faz isso pela última vez em Efésios 5,18. Ele vai do capítulo 4, verso 25 até 5,18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. De que maneira? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De que maneira, Paulo? Na família, no casamento e na sociedade. A esposa ao seu marido, como ao Senhor. O marido amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos obedecendo aos pais, e os pais não provocando a ira dos filhos, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E no último sermão, os escravos, os funcionários, obedecendo aos seus senhores terrenos como ao Senhor, como ao próprio Senhor Jesus. E os senhores, os patrões, também tratando-os corretamente, sabendo que eles têm um Senhor nos céus, e não faz acepção de pessoas entre patrões e empregados ou funcionários. Isso com vistas à plenitude do Espírito Santo. É isso que nós vimos até agora, até o final dessa epístola. Nesse ponto em que nós estamos, ao que parece, Paulo, ainda preso em Roma, ele entende que já ensinou muita coisa a respeito, ele entende que ensinou a respeito das questões principais à igreja, tanto no que diz respeito à doutrina, quanto no que diz respeito à prática cristã. Mas Paulo entende que, ele sente que precisa falar de mais um assunto muito importante, sobre uma guerra espiritual existente. Paulo quer instruir os efésios de que existe uma batalha, e que essa batalha ela acontece no mundo espiritual, e que ela vai muito além de uma luta do cristão de nós contra a nossa carne, e de nós contra o mundo, mas que existem forças espirituais malignas que militam contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os salvos, para tirá-los ou para enfraquecê-los no caminho de Cristo. Existe essa realidade, e isso acontece no mundo espiritual, e que se ele me foge um termo agora, intercala, fica entrelaçado com o nosso mundo, de maneira que isso atinge, de certa forma, os seres humanos. O caminho de Cristo, que é amplamente descrito nessa carta. O ponto de Paulo é dizer de que a vida cristã nesse mundo consiste e consistirá de desafios, exatamente porque existe uma oposição muito grande à igreja. Exatamente porque existe uma oposição contra o povo de Deus, e essa oposição, ela não vem simplesmente de pessoas, mas essa oposição, ela advém de anjos caídos, liderados por Satanás, que um dia se rebelaram contra Deus, contra a autoridade de Deus, e foram expulsos da presença de Deus. São os demônios liderados pelo enganador, o acusador, que militam contra a igreja e contra a vida espiritual dos crentes. E o apóstolo Paulo quer então, ele entende que os efésios precisam ter consciência desse fato. Ele expõe então em que consiste essa guerra, o significado dessa guerra espiritual, e então também como eles deveriam proceder em meio a essa luta, mesmo que o adversário é alguém que já foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, que é o nosso general. Ainda assim essa luta ela é real, até que Cristo venha buscar a sua igreja, e por isso Paulo mostrará aqui que nós enfrentaremos toda a oposição na nossa caminhada cristã. Agora você sabe por que é muito difícil em algumas vezes, e às vezes atribuímos a pessoas, mas o ponto de Paulo é dizer
é que existe no mundo espiritual, ele vai citar aqui como principados, potestades, vai citar o líder deles, que é o diabo, e que militam contra a igreja, militam contra a sua vida, para que você possa não cumprir a vontade de Deus aqui nesse mundo. E nós cremos que essa é a razão porque Paulo deixou para falar disso no último capítulo e no último assunto dele. Essa é a razão, depois de falar da nossa vida prática. Eu dividi aqui, nós vamos talvez até o verso 17, e eu vou cortar o texto. Talvez não deveria cortar, porque ele é um bloco só, vai do verso 10 ao verso 20. Mas tem muito detalhe, muita coisa importante aqui, e talvez nós tenha que cortar o texto e deixar para a próxima semana. Dividi o texto em 5 partes. A primeira parte, em primeiro lugar, está no verso 10 aí. Nessa guerra, Paulo inicia com uma ordem para que os efésios sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vejam aí. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo diz quanto ao mais, ele está dizendo finalmente, ou seja, depois de tudo que eu escrevi, depois de tudo que eu ensinei a vocês, de todos os assuntos que eu abordei, tanto teologia quanto a prática teológica, agora eu preciso falar de um assunto para vocês. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É uma ordem, não é uma possibilidade que Paulo está dando à igreja, é uma ordem. Mas vocês sabem o que é mais interessante nessa ordem de Paulo aqui? É que essa ordem, sede fortalecidos, ela está numa voz passiva. É passivo. Nós chamamos de imperativo passivo. Poderia ser traduzido assim: sede feitos fortes. Há uma grande diferença entre eu dizer assim, exemplo, ele desamarrou, o Daniel desamarrou, e dizer o Daniel foi desamarrado. Ele amarrou, voz ativa, ele fez, ele foi desamarrado, ele é passivo na situação. E a voz aqui está na passiva. A voz, essa ordem de Paulo na voz passiva aponta para o fato de que nós mesmos não conseguimos fazer tal coisa. Nós não conseguimos por nós mesmos nos fortalecer nesse sentido. O ponto de Paulo é dizer que nessa guerra, quem lhe fortalece é o Senhor. É o Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor. É um título aqui na Escritura atribuído a Deus e a Cristo. Aquele que governa sobre tudo, Ele é soberano sobre a humanidade, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele está sobre tudo, Ele recebeu essa autoridade do Pai e Ele governa sobre tudo. Paulo disse isso no capítulo 1, verso 22, dê uma olhada aí, 23, quando ele disse que Ele exerceu esse poder, no verso 20, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E ele disse que ele assentou à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. É esse Senhor aqui. O que podemos, na nossa responsabilidade, é pela fé, o cristão, estarmos ligados ao Senhor, nos aproximarmos do Senhor e estarmos preparados para receber do Senhor essa força, esse poder. Essa é a nossa parte, mas quem opera em mim e quem opera em você é o Senhor. Significa ser fortalecido pelo Senhor e receber a força que vem do Senhor, ser capaz pelo Senhor, ser forte por meio da força que vem do Senhor. Veja que Paulo, ele dá uma ênfase no texto, ele diz, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É uma ênfase de texto aqui. É uma ênfase do texto.
O ponto de Paulo é querer dizer: nós não somos fortes em nós mesmos, mas nós somos fortes no Senhor. No Senhor. Você não tem força, você não tem poder, você não tem. A força que você tem vem do Senhor, vem do poder de Deus, a fim de nos deixar prontos para as tentações de Satanás, do diabo. Paulo usou essa mesma linguagem no capítulo 1, verso 19, novamente lá. Ele disse: o qual, para que os efésios conhecessem, fossem iluminados e conhecessem a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Essa mesma linguagem Paulo utilizou, falando do poder com o qual Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. É esse poder que nós buscamos e que vem de Deus para a nossa vida. E nós oramos na liturgia, nós lemos na liturgia a segunda oração de Paulo, para que a igreja fosse fortalecida com poder, mediante o seu Espírito Santo. Ou seja, Paulo desejava isso desde o início. Paulo sabia o que estava para escrever, e ele deixa claro aqui, que não estamos em um conflito contra o diabo e os seus demônios, com as nossas próprias forças, mas sim debaixo da força que vem do Senhor, esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Então, queridos, existe de fato uma força espiritual maligna que atua contra a igreja. Mas se você é de Cristo, se você creu em Jesus Cristo, se você já é de Cristo, você não precisa inventar a roda. O que eu e você precisamos, enquanto aqui nesse mundo, é sermos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Essa é a primeira ordem de Paulo. Segunda ordem de Paulo está no verso 11, que é a segunda parte do texto. Paulo diz: revistam-se de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vestir-se, vistam-se. Vejam que Paulo agora, ele põe o que ele disse até agora no contexto de guerra espiritual. Ele diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai introduzir o que ele disse no verso 10, num contexto específico de batalha, que é a segunda ordem. Revistam-se com a armadura de Deus. Revestir-se com a armadura de Deus é nós nos vestir com essa armadura, com esse equipamento de proteção, para o preparo, para estarmos preparados contra esses seres malignos. Essa armadura de proteção. Vocês lembram que Paulo está preso aqui em Roma? Ele está preso numa casa alugada, do ano 60 a 62, talvez 61 a 63, de onde ele continua a pregar e a escrever as suas cartas. Essa prisão que Paulo está, eles mantinham os criminosos sob custódia, aguardando o julgamento diante de César, diante do imperador. E Paulo está aqui acorrentado nessa prisão, numa casa alugada, ao lado de um soldado de infantaria da guarda pretoriana, da guarda particular de Herodes. Paulo ficava de dia e de noite com um rodízio de soldados, acorrentado a um soldado da guarda. E Paulo teve muito tempo para observar as partes da armadura do soldado. Ele está olhando para o soldado que está ao lado dele acorrentado. Paulo está dormindo e talvez olhando para o soldado, que está sendo vigiado durante 2 anos na sua prisão em Roma. E o que é que Paulo faz aqui? Ele se utiliza da imagem da armadura usada pelo soldado romano em combate, para descrever o cristão como um soldado em batalha, e a sua armadura como sua proteção espiritual, que ele vai descrever depois essa armadura, a partir do verso 14. Ele vai descrever que tipo de armadura é essa.
mas que é a proteção que o próprio Deus provê para o seu povo contra as forças do mal. O próprio Deus nos provê essa armadura, e Paulo orienta a estarmos prontos para essa batalha, vestidos com essa armadura, Antes de falar sobre isso, Paulo dá duas razões para isso. Ele disse, primeira ordem, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segunda ordem, vistam-se de toda a armadura de Deus. Duas razões para vestir a armadura de Deus. A primeira está no verso 11, parte B, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa é a primeira razão que Paulo dá para que nós vistamos a armadura de Deus. Agora você percebe, em primeiro lugar, que Paulo define o nosso inimigo, né? É o diabo. Para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra diabo significa o acusador. Ele é o acusador. Segundo, ele define a forma do acusador agir, por meio de ciladas. Você sabe que o termo utilizado por Paulo aqui é metodeias, de onde vem a nossa palavra em português para método. Para método. O que Paulo está ensinando é que o nosso inimigo é o diabo e que ele age contra a igreja por meio de métodos, estratagemas, articulado com astúcia para apanhar uma presa. São armadilhas do diabo, são truques sutis, esquemas na tentativa de enredar o cristão, na tentativa de fazer você entristecer, de fazer você desanimar, de você cair em armadilha, tropeçar, cair, se afastar. E às vezes o cristão pensa que está tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tem um jargão que os mais jovens dizem assim, né? Não dá nada, né? Está caindo na armadilha. Eu não gosto de fazer isso, vocês me conhecem, mas eu vou contar algo aqui que eu acho importante, pode ilustrar. Ficar falando de experiência da nossa vida, isso não é comigo, mas acho que pode ajudar. Primeiro ano que eu fui morar em Porto Alegre, eu fui assaltado. E foi impressionante a forma que eu fui assaltado. Vinha dois homens, eu era um adolescente, e vinha dois homens atrás caminhando. Tinha um espaço amplo atrás. E eles vinham conversando bem alto, para que eu ouvisse a conversa. Agora, claro que eu entendi depois que era para mim enredar, para eu não ficar assustado e não correr, porque eu era jovem, adolescente, mais novo adolescente, e se eu corresse não ia me pegar, certamente ninguém me pegaria na época, se eu começasse a correr. E eles vieram conversando alto, e daqui a pouco, atrás de mim, eu entrei meio que num campo assim, num prado em Porto Alegre, na Zona Sul, atrás se fechou, não tinha como eu voltar mais, fechou a porta e não tinha como eu retornar. À medida que eu fui caminhando, eles foram conversando, dos lados já não tinha mais como eu sair também, não tinha como eu correr nem para a esquerda e nem para a direita, eu só tinha como ir para frente. E aí eles correram assim, vamos dar uma corrida, eu ouvi eles dizerem, vamos correr um pouquinho, vamos chegar mais cedo. Cada um veio para um lado assim, saíram os dois, e fizeram assim, depois fizeram assim. Eu não tinha nem como voltar, eu não tinha como ir para a direita, eu não tinha como para a esquerda. E me levaram tudo que eu tinha. Isso é método, isso é cilada, isso é estratagema. É assim que o diabo age contra a sua vida. É assim. Estas palavras aqui, essa palavra cilada, ela é utilizada para descrever a ação do diabo que aponta para o seu caráter, para a sua astúcia, para a sua inteligência, para a sua expertise. Ele sabe a hora certa de agir e de tentar você. O alvo é que você se afaste de Deus. O alvo é que você se entristeça, que você se afaste da igreja de Deus. O alvo é que você caia.
E para isso ele se utiliza de métodos, de esquemas, de estratégias para que isso aconteça. Você lembra da tentação de Jesus? Lucas capítulo 4, verso 13. Diz o texto lá, de que depois que Jesus foi tentado pelo diabo, ele se ausentou até momento oportuno, diz o texto. Ele se ausentou até momento oportuno. Como nós vemos cristãos desatentos, subestimando, achando que nada tem problema. Ocasiões nas quais você deveria ter dito não. Ocasiões das quais você não deveria ter ido. Você não deveria ter participado. Era uma armadilha. A mentira, o erro religioso do qual você acha inofensivo no início, e daqui a pouco você está enredado, está enredada. Propostas que talvez você receba, ou venha receber, ou já recebeu. Pessoas que aparecem do nada na sua vida. Situações, preste atenção. Fique atenta, fique atento. Paulo estabeleceu o inimigo, ele é o diabo, e ele age por métodos, por ciladas. E ele diz: se revistam da armadura de Deus para poder ficar firmes contra tudo isso que é armado pelo acusador contra vocês. Ele diz 3 vezes isso na passagem. Fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes, 3 vezes. A ideia é do diabo maquinando, agindo, mas você que já é vencedor em Cristo Jesus, esse é o ponto, capítulos 1, 2 e 3, você que é eleito de Deus, redimido em Cristo Jesus e selado com o Espírito para o dia da redenção. Você é um soldado que está num campo de batalha, firme e vencedor, e quem está vindo contra você e contra mim é o diabo. Por isso que a ordem é ficar firme, como um soldado, contra as ciladas do diabo. Então, o ponto de Paulo é dizer isso aqui. A maneira de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo é vestir-nos de toda a armadura de Deus. Precisamos estar vestidos com as vestes certas. Ele já vai dizer quais são essas vestes. A segunda razão que ele dá para nós nos vestir da armadura de Deus está no verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Essa é a segunda razão. A nossa luta não é contra pessoas. Não é. A nossa luta é contra anjos caídos. Seres espirituais que foram criados bons por Deus, santos, mas que se rebelaram contra Deus, que abandonaram o seu estado original, no qual foram criados, e se tornaram esses seres malignos, que operam no mundo espiritual, que odeiam a igreja, que odeiam os crentes, e que também se utilizam de pessoas que não se submetem a Cristo. Eu vou lembrar vocês disso aqui, também. E aqui eu gostaria que você atentasse para o discernimento espiritual do apóstolo Paulo. O discernimento de Paulo é fantástico. É um homem que sofreu na mão dos judeus, foi perseguido pelos judeus, foi perseguido pelos romanos, está preso em uma prisão romana, mas ele identifica que tudo aquilo não é simplesmente ação de pessoas. Paulo sabe disso. Na verdade não são judeus, na verdade não é somente o Império Romano. O que está por detrás disso, tentando barrar, é esse o que Paulo define aqui. Estes seres espirituais que Paulo define aqui. Sempre haverá alguém. Se nós não entendermos isso, nós corremos o risco de estar ferindo pessoas, de estar insultando pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, não é simplesmente Roma. Nossa luta são contra esses seres, principados, potestades,
dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, são esses seres espirituais poderosos, arregimentados sob o governo de Satanás, que nós nem temos muita informação deles aqui no texto, não conseguimos definir muito a respeito deles aqui, mas que são reais, que vivem invisivelmente. Paulo define nas regiões celestes, mais fortes do que nós. A sua mão invisível está em todo canto. Paulo diz nesse mundo que é um mundo tenebroso. Paulo já descreveu esse mundo no capítulo 2. O curso desse mundo. E de onde ele também opera nos filhos da desobediência. Eu quero lembrar vocês, capítulo 2, verso 2. Paulo disse que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele disse que nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem que é esse? É o diabo atuando através de pessoas. Porque esse é um método. Esse é um método. Por isso precisamos da armadura de Deus, e é isso que Paulo conclui no verso 13, reafirmando: portanto, ou seja, dito isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Peguem toda a armadura de Deus. Não vivam como se isso não fosse real. Para quê? Paulo dá a razão. Para que você possa resistir no dia mau. Ele já havia dito que os dias são maus. Ele já havia dito isso. Mas dentre os dias maus, existe aquele dia que é o dia mau. Não é verdade? Existem períodos nesses dias maus que são muito difíceis, períodos de grande dificuldade, de tormento, de dores, de problemas. Paulo contempla as lutas do cristão aqui, quando estas hostes espirituais vierem contra nós de alguma forma, é nesse dia mau. E irmãos, ele vem, o dia mau vem, porque existe esse conflito. Porque esses seres espirituais têm esse intuito de perverter a obra de Deus, minar a sua fé, fazê-lo desanimar, fazê-lo murmurar contra Deus. Talvez você já tenha passado por esse dia. Talvez você já tenha enfrentado questões semelhantes. Eu já passei. Sabendo que aquilo que estava acontecendo não era simplesmente uma questão natural, não era simplesmente pessoas ou uma situação, não era. Mas irmãos, podemos ficar firmes. O que nós precisamos, das duas ordens de Paulo: primeiro, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e nos revestir de toda a armadura de Deus, nos revestir de Cristo, do poder de Cristo, para ficarmos firmes nesse dia mau. E veja como é que Paulo finaliza aqui: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para que depois que você ter vencido tudo isso, permanecermos depois disso firmes, inabaláveis, como um bom soldado de Cristo. O mal vindo contra você, métodos e ciladas, mas você está firme, fortalecida no Senhor e na força do seu poder, vestida com a armadura de Deus, firme no campo de batalha, porque a vitória já foi decretada na cruz do Calvário, a cabeça da serpente já foi pisada. Essa batalha não é uma batalha para ver se o cristão verdadeiro vai perder ou ganhar. Cristo já conquistou na cruz a nossa vitória. A cabeça da serpente foi pisada.
Ele na cruz triunfou sobre os principados e potestades e os expôs ao ridículo. O que eu e você precisamos é nos fortalecer no Senhor, nos revestir de Cristo e ficarmos firmes. Porque se você creu em Jesus Cristo de verdade, você vai chegar lá, você vai até o final. Ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus, Ele disse isso. As minhas ovelhas eu conheço e das minhas mãos ninguém as arrebata. Quem tentará isso? Ninguém fará isso. Mas você pode chegar toda arrebentada. Toda arrebentada. Você pode chegar tropeçando e todo machucado, mas você vai chegar. O convite nessa manhã, o chamado é que você chegue firme, fortalecido no Senhor. E então Paulo começa a descrever, versos 14 a 17, que eu acho que nós vamos ir até o verso 17 e vamos parar aqui. Depois vamos dar sequência na próxima semana. Paulo vai descrever então a armadura propriamente dita do cristão. Ele, como eu disse, ele faz uso da imagem de um soldado romano de infantaria e com imagens do Antigo Testamento do profeta Isaías aqui. E ele aplica isso aos cristãos, aos efésios. Ele inicia repetindo no verso 14, pela terceira vez: estai, pois, firmes. É o que eu disse. Essa é a nossa posição da igreja, de um soldado vitorioso no campo de batalha. Mesmo que o inimigo derrotado, com sua condenação decretada, porque ele sabe que foi vencido na cruz e pouco tempo lhe resta. Mesmo que ele esteja vindo contra você. Por isso que nesse conflito, e aqui eu preciso dizer, a igreja não inventa moda. A igreja não inventa moda. O que a igreja faz é ficar firme no Senhor e na força do seu poder. Nós não fazemos campanhas de expulsão de demônios, a igreja não faz isso. Não fazemos quebra de maldição. Não fazemos reunião de 7 sextas-feiras de libertação, não. Não inventamos nome de demônios, não saímos pelas ruas gritando, tentando expelir demônios ou achar o nome do demônio que é daquela cidade e tentar destroná-lo de lá. Não deixamos o demônio falar em microfone, não. Não fomos chamados para isso e você nunca verá um apóstolo no Novo Testamento fazendo isso. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho em toda e qualquer cidade, porque você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não encontrará apóstolo no Novo Testamento fazendo isso, ou um apóstolo dando ordem ou dando instrução para que a igreja faça esse tipo de coisa. No Novo Testamento não. Nós pregamos o Evangelho e a verdade liberta, e ficamos firmes. Porque na cruz, Cristo venceu o diabo, expôs ao desprezo, pisou na cabeça da serpente, cumprindo Gênesis 3,15, e salvou eficazmente aqueles que o Pai lhe deu, como nós vimos em toda a carta. A ordem é essa aqui: fiquem firmes. De que maneira? A resposta de Paulo: revestindo-vos de toda a armadura de Deus. E aí Paulo vai descrever essa armadura. Vocês lembram que eu ensinei vocês, aqui a igreja, é a mesma estrutura de Efésios 5,18. Quando você tem um imperativo, Paulo dá uma ordem, seguida de alguns elementos, a gente chama de particípios. Você não tem somente uma ordem para o que nós devemos fazer, mas a maneira que nós devemos fazer, como fazer. Enchei-vos do Espírito Santo, como? Cantando o hino, cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é a mesma coisa. Fiquem firmes, como? Revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Primeira parte da armadura, cingindo-vos com a verdade. A maneira de você e eu ficarmos firmes é cingindo-vos com a verdade. Paulo estabelece 6 partes da armadura aqui, são 6 elementos que compõem essa armadura. A primeira é exatamente essa.
Por que cingindo-vos com a verdade? Paulo está olhando para o soldado romano no qual ele está acorrentado. Os soldados romanos, eles se cingiam-se com um cinturão de couro que protegia a parte inferior do corpo. Esse cinturão, como alguns órgãos do corpo, por isso que ele era muito importante, o cinturão, e que ele sustentava, ali você colocava a espada, você amarrava a couraça e outros apetrechos e outras vestimentas, de onde se prendia tudo. O cinturão de couro não só protegia, como sustentava o restante da armadura também. Então, a verdade, Paulo está dizendo aqui, que ela sustenta todo o restante da nossa armadura. Coloquem em torno de vocês o cinturão da verdade. A verdade é fundamental para Paulo, para nos proteger e sustentar todo o resto. Paulo pode estar se referindo aqui à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo que é a verdade. Portanto, cingir-se com a verdade como parte da armadura é você estar na verdade de Cristo. E com ciência dessa verdade, que você está nessa verdade, que você anda na verdade, seria você meditar nessa verdade, constantemente alimentar o seu coração com essa verdade. Seria a nossa proteção, o nosso sustento contra os ataques do diabo. Além disso, alguns teólogos acham que essa verdade aqui descrita por Paulo como um cinturão, é a verdade como atributo. É o atributo da verdade, em oposição à mentira. Se isso for a interpretação correta, um cristão que não anda na verdade não pode se manter firme na luta. Não pode. Não pode ficar protegido. Um cristão desonesto terá muita dificuldade diante do pai da mentira, que é o diabo. Não há como um cristão viver firme, protegido, se ele está vivendo uma mentira e não na verdade de Deus, vestido com a couraça da verdade. Ele será pego, irá tropeçar. E nesse sentido nós estaríamos cumprindo o que Paulo já disse no capítulo 4. Primeiro exemplo prático que ele dá de desvestir e vestir do novo homem. E ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. Essa é a primeira peça da armadura. Como é que eu fico firme? Me cingindo com a verdade. A segunda peça está aí, verso 14. Vestindo-vos da couraça da justiça. Um guerreiro romano, ele vestia uma couraça feita de metal, extremamente resistente e espessa, que vinha até o cinturão, e que envolvia todo o corpo e todo o tórax do soldado e protegia dos órgãos vitais, como o coração, como o pulmão. Era fundamental para o soldado romano isso. Uma flecha vinha, essa couraça que vinha daqui, aqui, de metal, protegia ele. Paulo toma essa couraça do soldado e ele compara, ele diz que ela representa a justiça de Cristo imputada aos cristãos. A justiça de Cristo, vestir-se da couraça da justiça. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Essa justiça não é minha, é de Cristo. É a justificação pela fé. 2 Coríntios 5:21, Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você ler Romanos 8:31, você vai ver o que Paulo disse: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja agora, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O que é que significa diabo? Acusador. Acusador. Mas se você é justificado pela fé, pela graça, mediante a fé nos méritos de Jesus, Cristo perdoou os seus pecados e te declarou justo diante do tribunal de Deus, livre da culpa e do merecimento do castigo eterno. Essa é a nossa couraça, essa é a nossa proteção. O diabo não pode mais nos acusar diante de Deus, porque não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo diz: vistam-se com esta couraça. O que significa isso na prática? É você ter consciência dela nessa luta, lembrando do que Cristo já fez por você que creu. E então você vive em justiça, vive em retidão, vive em nova vida, mas com base nos méritos de Cristo, na imputação da justiça de Cristo a você. É a nossa couraça. Não vai pegar você. Você está com os órgãos vitais protegidos, porque é a justiça de Cristo. Terceiro elemento da armadura, verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano, os pés dos soldados eram calçados com umas sandálias duras de couro, as quais lhe davam proteção na batalha para os pés, e eram compridas, vinha quase que até a canela, era quase como uma bota, um coturno, com tiras, e que embaixo da sandália tinha umas garras, umas tachas, como se fossem pregos, que dava estabilidade ao soldado na hora de marchar, na hora de correr no campo de batalha, dava segurança ao soldado. E Paulo diz que a nossa sandália é o evangelho da paz. É o evangelho da paz. A paz que o evangelho produz. Se você vestir os seus pés com essa sandália, você tem paz com Deus. Quando ele diz calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, é a paz que o evangelho lhe dá, que ele produz. O que é o evangelho? São as boas novas, a boa notícia de que Deus reconcilia consigo mesmo pecadores, mediante a fé na morte de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo. Lembra de Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reconciliados com o Pai. Por isso que nessa luta espiritual contra o diabo, você precisa deste equipamento. Você precisa estar em paz com Deus por meio do evangelho da paz, ou você será destruída. Você será destruído. Entenda isso. Quantos anos as pessoas frequentam a igreja, vêm à igreja e ouvem isso, passa Natal, vira o ano, e não entende isso. Você será destruída, destruído, se não estiver em paz com Deus. Serás inimigo, não terás somente o diabo como inimigo, mas Deus, porque Deus está irado com a humanidade. A ira de Deus permanece. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você precisa de Deus ao seu lado. Porque se Deus não estiver ao seu lado, não é só o diabo que é contra você, não. E aí sim você terá um inimigo todo poderoso. O diabo não é todo poderoso, mas Deus é. Você precisa ser reconciliado com Deus por meio do evangelho que produz reconciliação e paz com Deus. É por isso que estamos preparados. É por isso que o crente verdadeiro, ele está preparado. Porque estamos apoiados nesse fundamento, estamos protegidos, seguros. Perceberam quais são as partes da armadura? Se você está percebendo, Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Essas armaduras,
elas foram conquistadas por Cristo. Quarta parte da armadura está aí, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado romano, ele usava um escudo comprido, retangular, que protegia todo o seu corpo, de 80 centímetros por 1,20, e eles eram feitos de madeira, cobertos com pele e ferro dos dois lados, que quando eles eram molhados, eles protegiam o soldado das flechas antigas. Foi criado o arco e a flecha, e depois que foi criado o arco e a flecha, apareceu as flechas chamadas incendiárias, ou incandescentes, que o inimigo molhava aquilo, um produto, tacava fogo e atirava. O que é que protegia o soldado dessas flechas incendiárias? O escudo. Não incendiava, não só não passava a flecha, mas não funcionava, o fogo se extinguia. Paulo compara esse escudo que protegia o soldado com a fé em Cristo, a fé em Cristo. Assim como as flechas incendiárias não podiam atravessar o escudo do soldado, o que ele está dizendo é que os dardos inflamados do maligno, os métodos, os ataques do diabo não podem penetrar a mente do cristão que tem fé verdadeira em Jesus Cristo. Ela é como um escudo, essa fé que nos protege dos dardos do diabo. E Paulo diz que o diabo vai atirar esses dardos, ele vai atirar, mas embracem o escudo da fé, para que ele não ponha dúvida em você e não haja na sua mente. Todo que é nascido de Deus, João diz, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Precisamos ter fé em Cristo, não qualquer fé. Não é qualquer tipo de fé, é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Não é a fé nos santos, não é a fé em Maria. É a fé na pessoa de Jesus Cristo. É a fé salvadora. Essa fé, o que ela precisa é ser alimentada pela palavra de Deus. Alimentada pela palavra de Deus. Em quinto, verso 17, quinta parte da armadura. Em quinto lugar, você tem: tomai também o capacete da salvação. É lógico que o capacete romano protegia a cabeça do soldado, era feito de couro e um metal resistente. E Paulo está se referindo aqui à consciência do cristão quanto à sua salvação. Tomem e vistam o capacete da salvação. Significa ele, claro, ser salvo, crer em Jesus Cristo, mas ter convicção dessa salvação. É provável que Paulo esteja se referindo a esse fato aqui. Representa a certeza dessa salvação, que deve ser vista tanto como uma realidade presente, eu criei, eu já estou salvo, quanto uma realidade, uma esperança futura, eu serei salvo. O diabo tem feito peteca de gente na igreja que um dia creu e de fato é salvo, mas que vive com dúvida. Talvez você conhece pessoas assim, talvez passou por isso. Não tem certeza. São tomados pela dúvida da sua salvação por uma má teologia. Por uma má teologia arminiana. E o diabo pega isso e age na mente da pessoa. Mas alguém que está seguro, que creu, que conheceu a graça de Deus, está vestido com o capacete da salvação. Queridos, é importante crer nisso, ter consciência que você é eleito de Deus, que você é amada por Deus, que você foi predestinada por Deus, de que Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo, que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ninguém pode intentar mais acusação contra os eleitos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Fiquem firmes,
Paulo diz como? Vestindo o capacete da salvação. E em último lugar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra grega que Paulo utiliza é uma espada curta, que o romano também usava, que era a única arma de defesa e ataque, essa aqui, de toda a lista, que era projetada para a luta corpo a corpo do soldado. Então, a palavra de Deus, queridos, é o nosso instrumento de defesa e ataque. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Foi a arma usada por Cristo na tentação no deserto contra o diabo. Não foi isso que Jesus usou, não foi a palavra de Deus? Você não pode permanecer firme contra as ciladas do diabo se você não ama a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus de dia e de noite. É com a palavra de Deus que nós precisamos ser alimentados, preparados para nos defender, para responder. É com base nela que você toma decisões certas, que você caminha pelo bom caminho, que você rejeita as tentações, que você rejeita as dúvidas, dissipa as dúvidas, os questionamentos, que você resiste no dia mau. Mas se você não conhece a Bíblia, você vai fazer como? Se você lê de tudo, mas não lê a Escritura, você vai ficar firme como? Porque tem cristão que lê tudo, só não lê a Bíblia. Inspirado é a Escritura, querido. Regra de fé é a palavra de Deus. Leia tudo que você pode. Eu leio de tudo, de todos os assuntos. Mas inspirado é a palavra de Deus. Lembre disso. Eu queria encerrar aqui, irmãos, no verso 17. Daremos sequência depois, porque tem um tema importante de oração. Ele vai falar de oração também a partir do verso 18. Vamos deixar para a próxima ocasião. Mas o ponto é esse: estamos em uma batalha espiritual diária. Essa batalha é real, ela não é contra pessoas, ela é espiritual. Nós conhecemos o nosso inimigo, o inimigo de Cristo, da igreja, mais forte do que o homem, mas derrotado por Cristo, e que agora emprega todos os seus esforços contra os cristãos, contra a obra de Deus no tempo que lhe resta, porque ele sabe que os seus dias são contados. Por isso que ele e os seus exércitos, principados e potestades, farão de tudo para prejudicar você, para enganar você, para entristecer você, para mentir a você, para afastar você de Deus e afastar você da igreja. E nessa arte ele é versado há milênios. Nessa arte ele é versado há milênios. Por isso nós precisamos recorrer ao Senhor, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e ficarmos firmes. De que maneira? Nos revestindo de toda a armadura de Deus. Cristão, Deus lhe chama nessa manhã a se revestir de Cristo. Não há outra possibilidade de você prevalecer. Você precisa ser fortalecido no Senhor. Você precisa revestir a sua mente, o seu coração e as suas atitudes com a armadura que Deus proveu a você. Talvez você tenha andado fraco, fraca, desanimada, caída, perdeu a certeza da salvação, luta no trabalho, luta em casa, luta na vida pessoal. Busque a força que Cristo lhe dá. Busque em Cristo, Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele reveste você com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Só assim você pode resistir o dia mau. Mas talvez você tenha flertado com o pecado, talvez você tenha flertado com o perigo, não está dando a devida atenção à seriedade da vida cristã contra essas forças do mal, tem negligenciado as disciplinas espirituais, não lê a Escritura, não ora, não vem à igreja, deixou de lado a palavra de Deus, se voltou para si mesmo, para o seu trabalho, para o dinheiro e muitas outras coisas. Você precisa pensar nessa manhã, se talvez não é esse tipo de ação, de atitude que tem deixado você vulnerável.
Você precisa de mais tempo para as coisas de Deus e menos para si mesmo, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Assuma um compromisso com Cristo nessa manhã, para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Sirva a Deus seriamente. Peça que Deus abra os seus olhos para você compreender as circunstâncias. Aqueles que estão me ouvindo e que não conhecem a Senhor Jesus, mas nunca se entregaram ao Senhor Jesus, o diabo é real. E ele pode destruir a sua vida. Ele pode. Sua única saída é correr para Jesus. É ser reconciliado com Deus, ter paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O diabo sabe para onde ele irá. Ele vai para o lago de fogo, já foi decretado e concretizado há mais de 2000 anos, mas ele não irá sozinho para lá. Ele vai com os anjos caídos e com todos aqueles que não creram, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que rejeitaram ao Senhor Jesus em vida. Você precisa sair dessa posição, porque você não tem somente o diabo contra você, você tem Deus também. Você precisa sair dessa posição de inimigo de Deus para amigo de Deus, de filho da ira para filho do seu amor. E então você prevalecerá. Se arrependa dos seus pecados nessa manhã e se entrega a Jesus Cristo e confia em Cristo para a sua salvação, e você será protegida. Você será protegido. Saibamos, queridos, nesse tempo que nos resta, Satanás faz toda essa bagunça, mas ele já é um inimigo derrotado. Cristo já venceu na cruz, pisou na cabeça da serpente, triunfou sobre os principados e potestades. Ele aguarda o seu julgamento, ele sabe que não tem outra opção. Por isso, em Cristo, os crentes são mais do que vencedores. Já estamos em uma posição de vitória, mas porque ainda neste mundo estamos aguardando a volta de Cristo, permaneceremos neste conflito. Permaneceremos neste conflito. Seja fiel a Deus em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ficar de pé. A riqueza desse texto é muito grande. E nós vamos cantar em fé, como igreja do Senhor, que ninguém pode nos separar do amor de Deus.